Meus queridos, o Brasil realmente não é para amadores. Às 7h30 da noite do dia 13 de novembro de 2024, um homem foi vestido de coringa até a Praça dos Três Poderes, atirou fogos de artifício contra uma estátua, em seguida acendeu mais alguns fogos de artifício, deitou com a cabeça sobre eles e tirou a própria vida. Essa câmera registrou as imagens de todo o acontecimento. Aqui nós podemos ver nitidamente ele jogando um fogo de artifício na estátua e errando. Os fogos disparam, aqui a gente consegue ver ali no canto, né, o efeito dos fogos de artifício. Depois disso, ele acende mais alguns fogos e se deita sobre eles, e aí eu não posso mostrar o resto das imagens aqui pra vocês. Afinal, ainda que elas não sejam tão nítidas, se trata de um homem retirando a própria vida. Esse caso foi imediatamente reportado pela velha mídia como um atentado terrorista. A alegação é de que esse homem estava carregando bombas, realmente. Disseram que ele jogou uma bomba na estátua, ela bateu na estátua, ricocheteou e voltou pra cabeça dele. Uma história pra lá de mirabolante, digna de roteiro dos Looney Tunes. Como de costume aqui no Brasil, a internet já começou a fazer piada sobre o que aconteceu, mas apenas hoje, no dia 14, o vídeo foi disponibilizado, confirmando que não eram bombas, que em momento algum a vida de qualquer outra pessoa esteve em risco e que, na verdade, o homem completamente desequilibrado foi até lá com a intenção de terminar com a própria vida. Esse homem se chama Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França. Ele era de Rio do Sul, interior de Santa Catarina. Ele tinha 59 anos e a sua identidade foi confirmada pela Polícia Federal por meio de reconhecimento visual. O França foi candidato a vereador pelo PL em 2020 na cidade de Rio do Sul. Na ocasião recebeu 98 votos e não conseguiu uma vaga na Câmara Municipal. Ele estava morando em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, e no imóvel os policiais encontraram a sua CNH. De acordo com testemunhas, França possuía uma espécie de carretinha, a mesma que foi localizada no estacionamento do STF, próxima ao seu veículo, que também explodiu. O deputado Jorge Goetten, do Republicanos de Santa Catarina, afirmou durante entrevista à CNN que conhecia a França desde a juventude. Segundo o deputado, era uma família do bem e ele também era uma pessoa do bem. Porém, das últimas vezes que ele encontrou com o França, sentiu que ele estava desequilibrado emocionalmente. Isso aconteceu durante uma visita no seu gabinete já em 2023. Nas palavras do deputado, ele sentiu que o tio França estava um tanto quanto alterado, com problemas mentais. Ele falou sobre a sua separação e o deputado sentiu que isso abalou muito o tio França. Já não era mais aquele amigo do Rio do Sul que ele havia conhecido. Então, ao que tudo indica, ele terminou o seu relacionamento, acabou ficando mentalmente desequilibrado e planejou tirar a própria vida. Porém, claramente ele também queria dar um significado a isso. Como vocês devem imaginar, a velha imprensa está utilizando o episódio para responsabilizar o Bolsonaro, os bolsonaristas, o extremismo da extrema-direita, para acabar com qualquer possibilidade de anistia aos presos do 8 de janeiro. Eles estão chamando o cara de homem-bomba, de terrorista e tentando traçar todo tipo de ligação com o Bolsonaro. Eu até comentei no meu Twitter que essa é uma discussão horrível, né? A disputa de narrativa para falar se foi um atentado, se foi um suicídio. Eu busquei aqui uma definição de atentado: é um ato violento ou tentativa da sua perpetração contra pessoas, entidades ou bens, em nome de uma causa política, religiosa ou etc. Existem indícios, sim, de uma motivação política. A questão é que nenhuma pessoa foi colocada em risco, com exceção do próprio tio França, que claramente, segundo as imagens, retirou a própria vida intencionalmente. Você pode alegar que houve um ato violento contra um bem, que seria a estátua. Definitivamente não houve uma agressão ou tentativa de agressão contra a vida ou integridade física de qualquer outra pessoa. O problema é que ele utilizou fogos de artifício, mesmo que ele tivesse acertado a estátua, não teria danificado. Então a linha tênue fica entre a intenção do cara de danificar a estátua e a real capacidade que ele tinha de fazer isso com os materiais que ele levou para realizar a sua explosão, entre aspas. O que eu acho definitivamente de péssimo tom é comparar isso com 11 de setembro ou qualquer outro atentado terrorista indiscutível que culminou na morte de milhares de pessoas. Afinal, o fato é que não passou de um tiozinho desequilibrado porque terminou seu relacionamento jogando fogos de artifício em uma estátua. Existe um abismo de diferença entre isso e jogar 2 aviões nas Torres Gêmeas, pelo amor de Deus. No carro do cara que explodiu tinham mais fogos de artifício, no apartamento dele em Ceilândia também. Você percebe que a reportagem da Globo News força um pouco a barra, né? A polícia encontra mais explosivos na kitnet e, bom, era um pacote com um rojão de vara. Estão usando a filiação dele com o PL em 2020 para
reforçar a ideia de que ele é um bolsonarista convicto, mas a Bárbara do Te Atualizei desenhou muito bem como essa é uma relação bastante forçada. Isso porque em 2020 ele disputou a eleição para vereador pelo partido PL. E olha só, esse moço aqui foi o prefeito do Rio do Sul de Santa Catarina em 2020. Não, ele não tem nada a ver com o caso. A questão é, ele é do PDT, um partido de esquerda. Pois então, sabe o suspeito? Ele também é de Rio do Sul, Santa Catarina. E olha só, em 2020, a coligação do PL era com o PDT, um partido de esquerda. Em Santa Catarina, Rio do Sul, o PL, onde o suspeito concorreu a vereador, era coligado com o PDT, um partido de esquerda. Só para caso você não saiba, o Bolsonaro só entrou no PL em 30 de novembro de 2021. No final de 2021. Isso realmente demonstra que o argumento para ligar o episódio ao Bolsonaro por causa da filiação ao PL é realmente fraco. Porém, eu acho que o cara se identificava sim com a direita. Isso porque se você entrar na lista de seguidores dele no Twitter, você vai encontrar vários perfis de direita, alguns bolsonaristas sim, outros não. O Wilker Leão é um cara que inclusive já abordou o Bolsonaro para questionar. E o próprio tio França tem declarações que acabaram sendo divulgadas na internet em que ele parece mais alinhado ao discurso do nem Lula nem Bolsonaro do que a um discurso bolsonarista em si. Nas palavras do próprio, Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Chega de polarização. Esse é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só povo. Ele também publicou: vamos brindar? Não chores por mim, sorria. Entrego minha vida para que as crianças cresçam com liberdade. Que o coração de pedra dos homens maus e injustos derreta igual açúcar. Assim os novos governantes terão atitudes mais doces. Aqui de cima posso ver claramente as cores de nosso lindo e amado Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Somos uma nação abençoada. O cara estava completamente louco, quis dar um significado à sua morte. Chega a ser... Cara, não sei que palavra utilizar, mas eu acho meio revoltante ler isso, porque é um assunto pesado de um jeito ou de outro. Afinal de contas, uma vida se foi. Mas o que esse cara fez não ajudou absolutamente nada para a conquista da liberdade. É óbvio, isso só está sendo utilizado para justificar a prisão quase que perpétua, em alguns casos perpétua, dos presos de 8 de janeiro. Isso porque tem senhorinhas lá de 80 anos que pegaram mais de 17 anos de prisão. Mas de qualquer forma é meio difícil ficar pintando o cara como um bolsonarista quando ele tem essa publicação aqui. No meio das outras publicações em que ele falava sim, que queria acabar com comunistas. Inclusive, uma outra coisa que está repercutindo é a declaração da ex-esposa dele, que falou que ele tinha a intenção de matar o Alexandre de Moraes. Toda a cobertura da Globo, em especial a cobertura feita pela Daniela Lima, como vocês podem imaginar, é totalmente parcial, tendenciosa. Eles estão tentando de todas as formas utilizar esse episódio para justificar uma retaliação, uma perseguição, censura e prisão aos bolsonaristas extremistas. O término com essa ex-esposa foi muito provavelmente um dos principais motivos para o surto do cara que levou ele a fazer o que acabou fazendo. Eu não estou dizendo que é culpa dela ou responsabilidade dela de qualquer forma, claro que não. O ponto é que, aparentemente, eles não terminaram muito bem. E a ex-esposa está dando essas declarações de que o objetivo do cara era matar o Xandão, que ele estava maluco, que ele só falava de política, que estava enlouquecendo ela, e falou que ele jamais iria tirar a própria vida, pelo menos não sem cumprir o seu objetivo, no caso de matar o Xandão, e que se ele fez isso, certamente foi porque ele foi pego. Ela deu essas declarações antes de ver o que aconteceu, né? Porque a própria declaração da ex-esposa é desmentida pelas imagens já divulgadas que mostram o que o cara fez. Mais uma vez, a gente observa o duplo padrão nessa guerra de narrativas. Adélio Bispo, o cara que de fato deu uma facada no Bolsonaro, ou seja, a ação dele quase matou outra pessoa, não foi um mero atentado contra a sua própria vida. Ele já foi filiado ao PSOL, mas isso não era nenhuma prova de que ele era de esquerda. E o ataque dele ao Bolsonaro foi um caso isolado e sem ligação política. Afinal, ele tinha problemas mentais. Agora, esse cara que tem mensagens contra o Bolsonaro por ter sido filiado ao PL antes do próprio Bolsonaro ir pro PL e por ter jogado fogos de artifício contra uma estátua, ele sim é um terrorista, é um reflexo do ódio, da polarização, mesmo que o próprio tenha discursos contra a polarização. Você vê como você pode levar a narrativa pra onde você quiser, né? Ah, o discurso bolsonarista fez o cara enlouquecer, fez o cara cometer isso. Ué, mas ele também estava defendendo o discurso anti-polarização, anti-Lula e Bolsonaro. Dá pra dizer que foi esse discurso
que fez o cara surtar e encerrar sua própria vida num ato político? O inegável é que o tio França, sim, era um cara completamente louco e desequilibrado. Afinal, ele foi fazer isso vestido de coringa e tirou a própria vida. Definitivamente nenhuma pessoa em plenas faculdades mentais faria uma coisa dessas. O discurso de que o Adélio Bispo era só um louquinho, isso já fica um pouco mais difícil de você comprar. Olha, não é impossível que uma pessoa de direita perca a sanidade, enlouqueça por completo, faça uma besteira, num ato isolado, coloque a vida de outras pessoas em risco. Afinal, estamos falando de milhões de pessoas. É como Eli Vieira disse aqui, não faz sentido tratar o caso do homem transtornado que se matou na frente do STF como se fosse algo tão de outro mundo que só o contexto político atual poderia explicar. Cerca de 12,1% dos brasileiros que buscam atenção médica sofrem de algum transtorno mental. Um estudo gaúcho calculou que dos internados por transtorno, 15,4% têm doenças mentais que podem levar a surtos psicóticos. Tentando mitigar a superestimativa gerada por essas amostras serem de pessoas que buscam atendimento médico ou são internadas, podemos utilizar como gambiarra a probabilidade inglesa geral de ser internado por transtorno psiquiátrico, 0,12%. Minha conta de guardanapo restringida à população brasileira adulta, acima dos 15, dá mais de 3.600 pessoas em risco de surto psicótico no Brasil. Há vários defeitos nessa estimativa, mas ela serve para mostrar que um caso como esse está bem dentro do esperado. E aqui ele colocou as fontes. E ele ainda apontou hipocrisia, né? Interessante ver Daniela Lima, por exemplo, já dando o ângulo de suposta motivação política do transtornado. É a mesma turma progressista que se recusou a tocar nas autodeclaradas intenções políticas do Adélio Bispo ao esfaquear o Bolsonaro. Então, para esse povo, as motivações políticas de transtornados são ou não relevantes a depender de qual lado eles aparentam ter. Ou seja, algo assim pode acabar acontecendo. Existem milhares de transtornados no Brasil e milhões de conservadores. Mas ainda assim, é curioso, o grande atentado da esquerda que a gente teve, como eu mostrei anteriormente, realmente quase tirou a vida de outra pessoa por motivações políticas. Já esse atentado, entre aspas, não colocou em momento algum a vida de nenhuma outra pessoa em risco, senão a do próprio suicida. Nos Estados Unidos, recentemente, você teve 3 ou 4 tentativas de assassinato contra o Trump. E por mais que a imprensa tenha tido a obrigação de noticiar, você pouco viu eles falando sobre como isso era um reflexo do discurso extremista e inflamado da esquerda. E novamente, estamos falando de casos onde a vida de outra pessoa realmente esteve em risco. Não existe qualquer comparação. O caso do Adélio foi muito pior. As tentativas de assassinato contra o Trump foram piores, mas é o caso desse suicida maluco que está sendo amplamente comentado na mídia como um reflexo do abuso, do extremismo da extrema-direita, do discurso inflamado, do ódio. A direita toda é culpada por esse evento absurdo porque foram as narrativas de esquerda que enlouqueceram esse homem e levaram ele até esse ponto. Mesmo se a gente observar só os recortes de atentados recentes, os da esquerda foram piores e mais problemáticos. Foram pessoas com claras intenções de matar e que quase conseguiram. O tio França pode até ter tido, em algum momento, a intenção de prejudicar alguém, mas ele não chegou nem perto disso. Quer dizer, ele prejudicou, né? Ele está prejudicando muito todas as pessoas presas injustamente pelo 8 de janeiro. Mas foi basicamente isso, e as imagens estão aí para mostrar. Ainda tem um último ponto, na verdade. Encontraram uma mensagem no espelho da casa alugada pelo homem que detonou explosivos, no caso fogos de artifício, na frente do STF. A mensagem no espelho dizia: Débora Rodrigues, por favor não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda se usa TNT. Então, parece que ele ficou sim revoltado com o que fizeram com as pessoas pelo 8 de janeiro. Ele não esteve lá, segundo a declaração da sua ex-esposa, mas isso explica por que ele tinha revolta contra a estátua. E aqui ele cita, né, o caso da Débora, que escreveu "perdeu mané" em uma estátua utilizando seu batom, e que foi interpretado pelo STF como um golpe de Estado e está mantendo ela presa em mais um dos tantos casos absurdos pelos quais a direita vem buscando anistia. Então, pode-se argumentar ainda que sim, o recente cenário político brasileiro está alimentando uma revolta nas pessoas que pode acabar chegando em pessoas que são mentalmente desequilibradas. E aí a resposta do STF para tentar lidar com isso é justamente aumentar a injustiça? Alimentar mais ainda esse sentimento de revolta no povo? Parece uma forma coerente de lidar com o problema? Enfim, provavelmente ainda veremos esse caso ser bastante explorado nos próximos dias. Certamente as imagens enfraqueceram muito a narrativa, mas o Trump acabou de ser eleito e a esquerda está morrendo de medo que o mesmo aconteça aqui em 2026. Então não tenha dúvida de que eles vão utilizar tudo que eles puderem para tentar perseguir
conservadores, libertários, pessoas de direita no geral. Bom, até aqui esses são os fatos. Diga aí nos comentários o que você achou de toda essa loucura. Obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te julgam e logo após tentam calar a tua voz. E depois de tudo